Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Trilhar dos Itinerários Formativos, um quadro do podcast do Instituto Reúna que procura, em 4 episódios, discutir e debater assuntos sobre ensino médio e os itinerários formativos. Eu sou Priscila Oliveira, gerente de desenvolvimento e inovação, e chegamos ao último episódio dessa série. Para terminar esse papo, chamamos a Glaucia Oliveira, consultora pedagógica que nos ajudou a produzir a pesquisa Um Estudo sobre IFs para falar sobre os itinerários formativos. Glauci, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pri, obrigada a todo mundo do Instituto Reúna pelo convite, vai ser um prazer enorme estar com vocês hoje, para a gente trocar um pouco por esse tema que é super importante para as redes hoje, né? A gente vai aprender um pouco juntos, espero eu, e que seja uma conversa bem produtiva, bem rica, que a gente consiga trazer um pouco das principais dúvidas e dos principais temas que têm gerado bastante anseio aí e dúvidas nas redes. Então, contem comigo e vai ser um prazer estar com vocês hoje. Depois de toda a nossa jornada, passando pela contextualização do ensino médio por conceitos fundamentais como a flexibilidade curricular, vamos focar nos itinerários formativos. Como temos visto, esse é um tópico que, como você disse, Glauci, tem gerado muitas discussões nos últimos anos. Então, para começar, e para estarmos no mesmo lugar, você poderia dizer para nós o que de fato é um itinerário formativo? Quais são as principais dúvidas que você observa com as redes quando se discute sobre itinerários? Perfeito, Pri. E aí, para a gente não ficar com nenhuma dúvida sobre o que são os itinerários formativos, a gente vai recorrer à resolução de novembro de 2024, que fala sobre o que são esses itinerários e traz diretrizes sobre como organizar o ensino médio a partir dessa data. Então vamos lá para a definição, eu vou ler do jeitinho que está aqui na resolução, tá? Itinerários formativos de aprofundamento são percursos educacionais estruturados de livre escolha dos estudantes que permitem aos educandos o aprofundamento de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento em uma ou mais áreas de conhecimento. Então, aqui a gente traz uma definição que é um pouco diferente do que existia em 2017 e 2018, que foi quando a gente começou a debater sobre os itinerários formativos. E aí, complementar essa definição do que são itinerários formativos de aprofundamento, eu vou também trazer um outro tipo de itinerário, que são os itinerários de formação técnica e profissional, que a própria diretriz traz com a seguinte definição: percursos educacionais destinados à educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos preferencialmente com oferta integrada ou concomitante, intercomplementar, de modo integrado à formação geral básica, observando a indissociabilidade entre a preparação para o mundo do trabalho, a preparação para a cidadania e a preparação para a continuidade dos estudos em nível superior. E aqui a gente já tem uma grande diferença entre o que são os itinerários formativos que a resolução de 2024 traz, do que eram, né, os itinerários formativos em 2018. Esses dois itinerários que eu acabei de definir, eles eram ambos compreendidos como itinerários formativos, sem uma qualificação entre o que era necessariamente aprofundamento e itinerários separados, né, itinerários formação técnico e profissional. Agora a gente encontra esses dois muito bem delimitados dentro da nova resolução de 2024. Pri, eu vou continuar aqui nas dúvidas e trazer o tema carga horária, que é um tema recorrente em termos de dúvidas das redes de ensino. A partir de 2024, ficou estabelecido que seriam 2.400 horas para a formação geral básica e 600 horas para os itinerários formativos de aprofundamento. Essa mudança ela veio, inclusive, como uma tentativa ali de atender os anseios de principalmente de professores e estudantes que viram alguns componentes saírem da formação geral básica. E aí essas 2.400 horas vai resgatar, né, esses componentes para todos os anos séries do ensino médio, porque não é que eles sumiram completamente do ensino médio a partir de 2018, mas eles poderiam estar presentes na primeira série, na terceira série. A partir de 2024, existe a possibilidade, com esse aumento de carga horária para a FGB, de trazer de volta todos esses componentes para todos os anos do ensino médio, né? Primeira, segunda e terceira série. Na formação técnico-profissional, a gente tem uma mudança pequena ali, mas significativa, tá?
Na formação técnico-profissional, a gente pode ter 2.100 horas da formação geral básica, com 300 horas ali dedicadas, tá, à formação técnico-profissional e 1.200 horas para os itinerários formativos de formação técnico-profissional. Então, a gente ainda tem mais 600 horas aí na formação técnico-profissional para dedicar a esses cursos. Então, existe essa diferença que é significativa nessa mudança da nova resolução de 2024. E aí, voltando, uma outra dúvida que é muito recorrente é quantos itinerários a gente precisa ofertar como rede de ensino? A gente escutou muito essa pergunta, né? E a partir de 2024, com implementação, né, ao longo desses 3 anos, começando a implementação em 2025, a gente tem a obrigatoriedade de ofertar como rede 4 itinerários de aprofundamento, cada um para uma área de conhecimento. Mas as unidades escolares, as instituições de ensino, elas precisam ofertar no mínimo 2, para garantir ali uma opção de escolha para os estudantes. É interessante destacar parte da redação do artigo 19 da Resolução número 2, CNE-SEB, que traz as novas diretrizes. Os sistemas de ensino deverão estabelecer o planejamento da oferta educativa do ensino médio, de modo a assegurar que todas as escolas de sua rede ofertem o aprofundamento integral de todas as áreas do conhecimento, organizadas em, no mínimo, 2 itinerários formativos com ênfases distintas, exceto as que oferecem a formação técnica e profissional. Vale a pena fazer uma leitura do documento como um todo, pois ele orienta diretamente a organização curricular das redes e escolas. Então, essas são as principais ali dúvidas, anseios, né, que a gente tem quando a gente escuta de estrutura. Mas tem outras que eu acabei mencionando enquanto falava. Por exemplo, essa da obrigatoriedade dos componentes. Como eu mencionei, os componentes agora com com a ampliação, né, da formação geral básica, a gente traz de volta componentes como história, filosofia, sociologia, que apareciam no ensino médio. Vou voltar a repetir, a falar que eles não saíram do ensino médio, desde 2018 eles continuaram no ensino médio, mas eles poderiam aparecer em alguns anos sérios. A partir de 2024 não, eles, com essa ampliação da carga horária, eles voltam a aparecer em todos os anos sérios, a depender do desenho curricular que a rede fizer ali a escolha, né? Tem uma outra dúvida muito latente quando a gente fala de itinerários formativos, Pri, essa eu tenho certeza que você já ouviu bastante também, que é qual que é o formato, qual que é a metodologia desses itinerários formativos, como que eu faço um desenho de currículo ali, como que são as experiências de ensino e aprendizagem, onde que eu me baseio para fazer o desenho desses projetos. Tem alguma coisa em específico? Todo mundo tem que trabalhar com PBL? Como que funciona, né? PBL, do inglês Problem Based Learning, significa aprendizagem baseada em problemas. É uma metodologia de ensino e aprendizagem que se baseia na utilização de situações reais ou hipotéticas, com o objetivo de estimular o pensamento crítico e a resolução de problemas por parte dos estudantes. A proposta dos itinerários formativos não tem nenhuma metodologia necessariamente obrigatória para que ela carrega, né? Ela pode ser trabalhada desde disciplinas até núcleos de estudos, até componentes que são mais tradicionais. Qual que é a grande diferença? Qual que é a grande novidade quando a gente fala de itinerários formativos? É que justamente ela vem como um conjunto de habilidades que tem um contexto um pouco diferente do que são as habilidades da formação geral básica e que, por isso, pressupõe metodologias talvez um pouco diferentes daquelas que a gente trabalha na formação geral básica. Então, a gente pode organizar os itinerários formativos e viabilizar essas experiências de ensino e aprendizagem, né, com diferentes formatos na sala de aula. Não existe, por exemplo, todo mundo agora vai ter que trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, ou todo mundo agora vai ter que trabalhar com rotação por estações, e todas as aulas dos itinerários formativos terão que ser rotação por estações. Não necessariamente. Existe espaço aqui para a gente trabalhar com diferentes metodologias e não apenas um em específico. Glauci, a sua resposta foi muito importante para a gente conseguir entender
as diferenças entre os tipos de itinerários, compreender de forma bem objetiva como a carga horária precisa ser organizada, os critérios para a oferta, até mesmo a quantidade de IFs que a escola precisa ofertar, e são informações muito relevantes para a organização do catálogo de itinerários nas redes e para a oferta das escolas. E você começou a trazer elementos que diferenciam a atuação na formação geral básica e nos itinerários formativos. Então, eu queria que você aprofundasse mais o ponto que você trouxe em relação ao trabalho nos itinerários e com a formação geral básica, pensando principalmente nas metodologias que são acionadas e utilizadas pelos professores. Maravilha, Pri. Esse é um tema que, de novo, né, gera bastante receios e anseios nas redes na hora de desenhar quais são as práticas, quais são os recursos que esses professores vão utilizar durante as aulas dos itinerários, o que a gente pode resgatar da formação geral básica que faz sentido dentro do contexto dos itinerários e vice-versa. Eu acho que o grande aprendizado, pelo menos quando a gente estuda esses itinerários, né, e quando a gente olha para as diretrizes, é que os itinerários formativos, eles trazem uma proposta que é complementar à formação geral básica. E eles visam um aprofundamento daqueles objetos de conhecimento que os estudantes já estão trabalhando na formação geral básica, mas dentro de habilidades que são diferentes, contextos diferentes e até às vezes complexidade diferente do que é trabalhado dentro da formação geral básica. E por isso, eles mobilizam diferentes saberes. Existe a possibilidade de mobilizar saberes que não necessariamente são aqueles vivenciados dentro do contexto da FGB. Por isso, não tem uma resposta certa para o que a gente deve trabalhar dentro, como a gente deve trabalhar, né, dentro da FGB e como a gente deve trabalhar, quais as metodologias corretas para serem trabalhadas, acho que é isso que eu quero dizer, dentro da FGB e dentro dos itinerários formativos. Existe a gente pode ser mais tradicional dentro dos itinerários e super inovador em termos de metodologias dentro da FGB e vice-versa. Qual que é a grande diferença? É que os itinerários formativos, eles trazem eixos que estruturam a proposta curricular. E a partir deles, também existe um diálogo com os temas contemporâneos transversais. Então, a gente consegue trazer, juntando, né, essa estrutura de eixos que são transversais. E esses temas, a gente consegue trazer para dentro dessa proposta contextos muito diversos e uma mobilização de saberes que também é muito diversa. E a partir daí, essa mobilização, ela pressupõe metodologias que viabilizam esse trabalho curricular. Então, cabe uma aula mais expositiva dentro desse itinerário? Cabe, mas também é necessário momentos em que esses estudantes consigam trazer para dentro, junto com os seus professores, né, para dentro da sua vivência, para dentro do seu projeto de vida, protagonismo, mais autonomia para trabalhar, bastante envolvimento com mão na massa, bastante envolvimento com produção, seja ela textual, seja ela textual dentro dos seus diversos fatores, né? Seja ela mais investigativa, seja ela mais formal dentro do contexto de comunicação e divulgação científica. Então, existe sim um cenário mais propício, mais fértil para trabalhar com essas metodologias, dado a existência desses eixos e dos temas contemporâneos transversais. Então, é um momento dedicado para que esse estudante tenha mais oportunidades de se expressar, de vivenciar e de aprofundar nos objetos de conhecimento que eles viram na formação geral básica. Então, tem até uma dúvida que surge bastante, que é, poxa, a gente vai de fato formar esse estudante, será que ele vai aprender dentro de um contexto como esse, né? Como que eu avalio dentro de um contexto como esse se esse estudante está aprendendo ou não? E é uma dúvida que eu acho que é pertinente ao nosso cenário, a gente está aprendendo como redes, né, a avaliar e acompanhar o progresso dos estudantes, a jornada de aprendizado dos estudantes dentro desses diversos cenários, até antes mesmo dos itinerários formativos, a gente já fazia esses esforços, né, de trazer essas metodologias e entender como que a gente avalia esse aprendizado, mas se essas metodologias são diferentes,
a gente vai precisar avaliar diferente. A gente vai precisar avaliar o processo de desenvolvimento desses estudantes. Quer dizer que não há espaço para uma avaliação somativa, com questões, em formato mais fechado? Há espaço. Mas é muito difícil você fazer, por exemplo, apenas uma prova ao final de um projeto em que o estudante vai entregando pequenas entregas riquíssimas ao longo do projeto. Seja uma pesquisa, seja uma primeira produção, seja a apresentação final que ele venha fazer no final do projeto. Essas pequenas entregas, elas têm um valor avaliativo extremamente significativo, que precisam ser considerados ao longo do trabalho desse estudante. Então, a gente vai ter que focar, dentro desse contexto, em avaliações que são formativas. E aí tem várias, né, acabei de mencionar um possível portfólio dentro de um projeto, utilizar as rubricas em cada etapa, seja ele de um PBL, seja ele de uma unidade curricular, que é, por exemplo, o núcleo de estudos, ou um núcleo de projetos, ou um núcleo de pesquisa, enfim, dependendo do formato em que a rede for propor trabalhar com os itinerários de aprofundamento. Mas sim, a gente vai precisar recorrer a outros métodos avaliativos na hora de entender se esse estudante está aprendendo ou não, porque os formatos de ensinar mudaram. Então, se os formatos de ensinar mudam, o contexto e o formato de avaliar também. Então, acho que tem um desafio aí. Então, a gente tem essas necessidades de avaliar diferente, dado esses novos formatos de ensinar. E aí, por fim, tem uma característica dos itinerários formativos que a gente não pode abrir mão, né? Não devemos abrir mão na hora de desenhar essas propostas curriculares, que é considerar os projetos de vida dos estudantes. É super importante que esse contexto dos itinerários formativos seja visto como uma oportunidade para esse estudante explorar e ampliar o olhar dele, seja para o mundo do trabalho, seja para o mundo das diferentes atuações dentro da sociedade. Então, é uma oportunidade da gente também trazer para dentro da escola, aproximar a escola do mundo real, dos desafios reais, dos problemas reais, seja eles sociais, seja eles ambientais, seja eles desafios culturais ou sociais. Então, os itinerários formativos têm essa proposta de interdisciplinaridade e proximidade com o mundo real muito forte dentro da sua proposta curricular. E aí é por isso que existe essa diferença, inclusive, nos formatos em que a gente ensina, porque a gente está tentando aproximar cada vez mais esse estudante do ensino médio do que ele vai ver também, que ele está vendo, né, em sociedade. Que no final do dia nada mais é do que tentar tornar essa aprendizagem mais significativa, né, mais contextualizada e que ele consiga se aproximar até afetivamente, até ver sentido no que ele está aprendendo. Então, acho que essas são as principais diferenças entre o que é trabalhar com itinerário formativo e o que é trabalhar dentro do contexto da FGB. Novamente, não é que não há espaço para tudo isso dentro da FGB, mas as existências dos eixos estruturantes, né, e dos temas contemporâneos transversais acaba apoiando muito a gente nesses desenhos de propostas que aproximam o estudante do seu projeto de vida e do mundo real. Glauci, você trouxe recomendações importantes para a implementação dos itinerários formativos, então, como considerar a avaliação, as metodologias, como incorporar o projeto de vida. Recentemente, você também participou de um estudo sobre itinerários formativos no Reúna, então eu gostaria de saber se, além dos elementos que você já mencionou, tem outros pontos e etapas consideradas importantes para a implementação e construção dos itinerários formativos, evidenciados a partir do estudo? Pri, tenho sim alguns aprendizados para compartilhar com vocês, mas antes eu acho que vale só um parênteses. Essas propostas e esses aprendizados, né, que eu vou trazer advêm de propostas que foram implementadas entre 2018 e 2024. Então são aprendizados que ainda não dialogam com essas novas diretrizes que a gente conversou. E em um deles eu queria retomar, porque eu acho que é bem importante, apesar da gente já ter discutido, que é o projeto de vida dos estudantes. Muitas redes do que a gente observou fizeram
algum tipo de mapeamento de interesse dos seus discentes, seja pesquisas mais locais, sejam pesquisas censitárias. Quando eu falo locais, é dentro da unidade escolar, né? Ou mais censitárias, considerando a rede como um todo, para entender quais tipos de propostas e até quais áreas de conhecimentos ou quais aprofundamentos ali profissionais e técnicos os estudantes teriam interesse em trabalhar. Inclusive, fizeram até pesquisas do próprio entorno da rede, dentro do contexto do estado, dentro do contexto do município, dentro do contexto da unidade escolar, para entender os interesses e necessidades, seja da sociedade, seja também do indivíduo, né, dos estudantes. Então, a gente viu que essas propostas tiveram alta adesão ao chegarem nas escolas, porque elas conseguiram contemplar esses desejos e essas necessidades. Então, essa foi um aprendizado super bacana de identificar, não foi sua grande maioria, né, das redes, mas aquelas que fizeram, conseguiram trazer propostas bem diversas e que os estudantes conseguiram ver sentido dentro daquilo que estava sendo abordado na sala de aula, sem perder de forma alguma, de certa forma, o rigor de trabalhar as habilidades previstas no contexto dos itinerários formativos, né? Sem abrir mão desse cuidado. Uma outra coisa que eu acho que foi um grande aprendizado que também vale mencionar e que dialoga muito com atender os projetos de vida dos estudantes, mas que em alguma medida até parece ser contra isso, a esse ponto, até antagônico, de certa forma, muitas vezes elas tentaram atender essas necessidades dos estudantes e da sociedade e acabaram desenhando ali propostas complexas demais para ser implementada dentro do seu contexto. Então, acho que é importante esse equilíbrio entre o que a gente entende de necessidade atual da sociedade dos estudantes, né? E como a gente vai fazer esse desenho curricular acontecer no dia a dia da sala de aula. Porque junto a isso vem um outro aprendizado que foi bem importante olhando para os desenhos curriculares, que é a formação docente. Então, se a gente traz muita complexidade para essa proposta, que a gente acabou observando, né, em alguns currículos, a gente demanda obrigatoriamente ali que os nossos professores, os nossos sujeitos professores estejam preparados, capacitados para fazer essas articulações no dia a dia da escola. Então, o que a gente observou que deu muito certo para várias redes, trazer orientações para os professores dentro da própria proposta curricular ou referenciadas na proposta curricular. Então, mesmo que o currículo, né, que ele é um documento mais, ele muda, mas ele é, de certa forma, estável, ele leva alguns anos para ser implementado, então a ideia é que ele não mude com tanta volatilidade. Então, mesmo naquele documento que não vai mudar tanto, já existia ali direcionamentos, orientações, para que o professor, a professora, conseguisse trabalhar aquela proposta dentro da sala de aula. E essas orientações, mesmo que elas não estivessem neste documento, elas eram referenciadas nesse documento. Então, dizia ali, né, num trecho do currículo, olha, professor, aqui estão os elementos básicos estruturais para a implementação dessa proposta dentro da sua unidade de ensino, e vamos preparar documentos tais e tais que vão te apoiar no dia a dia da sala de aula, documentos que são complementares à proposta curricular. Aquelas propostas que explicitavam a existência desse documento dentro do próprio currículo acabavam tendo uma capilaridade dentro da sua própria rede muito maior, porque os professores recorriam a esses materiais complementares, vamos dizer assim, para se preparar, para entender qual que era a intencionalidade pedagógica por trás daquele componente curricular, quais eram as possibilidades metodológicas, quais que eram os formatos de avaliação e qual que era o perfil do egresso, o perfil do estudante egresso. Não sendo possível, né, das redes que a gente viu, que não era possível trazer essa descrição e essa orientação dentro do próprio documento do currículo, eles traziam pelo menos um resumo do que era esperado para o itinerário. Então, não para a unidade curricular, que de fato é uma capilaridade, né, uma granularidade muito menor do que o que a gente costuma ver nos currículos, mas eles traziam detalhes do que era, pelo menos, o itinerário formativo. Então, o que era esperado do itinerário,
quais eram os principais temas, objetos de conhecimentos, habilidade, qual que era a conexão daquele itinerário com a formação geral básica. Alguns traziam, inclusive, orientações de como os professores poderiam trabalhar de forma interdisciplinar, então qual era o objeto de conhecimento da área de ciências da natureza, qual era o objeto de conhecimento, ou os objetos de conhecimento, né, articulados dentro daquele itinerário, para a área de matemática e suas tecnologias. Então, quando a proposta curricular, ela vinha com essas informações de orientação para o docente, detalhamento de como essa interdisciplinaridade poderia se dar dentro do contexto do itinerário, propostas muito claras de avaliação, né, de como os estudantes seriam avaliados, e uma orientação também, que foi algo que eu não falei, mas uma orientação muito, muito clara de como que se daria a progressão de aprendizagem dentro do estudante, né, dentro daquele itinerário. A gente viu que eram redes que tinham propostas mais completas. Essa parte de progressão, eu vou até descer no detalhe aqui com relação a ela, porque nem todas as redes traziam necessariamente quais eram os pré-requisitos, eu vou colocar assim, para o estudante fazer determinado trecho do itinerário, o quanto tempo, carga horária, né? Quanto tempo ele ia ficar dedicado naquele itinerário. Então, essas informações, elas acabam ajudando e muito as unidades escolares na hora de desenharem e trazer para a realidade da escola, né, aquela proposta curricular. Então, eu vou recapitular aqui, tá, porque eu falei bastante coisa. Então, o que a gente viu de aprendizado a partir do estudo? A gente viu redes fazendo mapeamento dos interesses dos estudantes para dialogar com o projeto de vida deles, e mapeamento do contexto também, né, para dialogar com o mundo do trabalho e as necessidades em torno da unidade escolar. A gente viu propostas que traziam orientações aos docentes, ou dentro do próprio currículo, ou em documentos referenciados no currículo que apoiavam o professor a trazer aquela proposta para a realidade da sala de aula. A gente viu propostas que traziam com muita clareza como se daria a progressão da aprendizagem do estudante dentro da proposta do itinerário formativo e quanto tempo ele ia gastar ali em termos de carga horária, né, dedicado àquele itinerário, além de propostas muito claras de avaliação também. E qual que era o perfil esperado para esse estudante, o perfil do egresso, né? Qual que é o sujeito que a gente quer formar depois de todos esses anos, esses 3 anos, dentro da minha rede de ensino, qual que é o perfil desse estudante após passar por essa experiência que eu desenhei aqui de itinerário formativo. E aí a gente viu que essas redes, esses elementos, né, traziam muita robustez para a proposta curricular dessas redes e geravam a sensação de mais segurança para o leitor, para que ele conseguisse desdobrar aquela proposta curricular dentro do contexto que é o que a gente quer da sala de aula, né? Aprendizagens que façam sentido, que sejam significativas e que mobilizem o interesse dos nossos estudantes e que no final gerem aprendizado. Esses foram os grandes aprendizados, assim, que a gente acabou encontrando nas propostas dos itinerários formativos das 27 redes do nosso país. Muito obrigada, Glauci. Você trouxe elementos importantes sobre a estrutura e a forma de se trabalhar com os itinerários, que com certeza vão poder colaborar com as redes nessa nova etapa de adequação dos itinerários. Também obrigada pelo compartilhamento. Estamos fechando com chave de ouro, tendo panorama atualizado sobre o processo de construção dos itinerários formativos das redes de educação no país e também já com alguns aprendizados importantes para serem considerados, tanto na oferta quanto na implementação. Imagina, Pri, eu que agradeço novamente o convite, sempre fico aqui à disposição. Para mim é sempre um prazer trabalhar com vocês, trocar um pouco com as redes, com os técnicos, com os professores, e contem comigo para as próximas jornadas, para a gente continuar aprendendo sobre esse tema que é de máxima relevância para a nossa formação. Esperamos que ao longo desses 4 episódios tenhamos conseguido explicar para vocês as mudanças recentes no ensino médio. Como sempre, contamos com vocês. Deixem suas impressões e comentários. Até a próxima! Esse podcast contou com o apoio de muita gente, por isso vale mencionar todo mundo.
Parceiros do projeto Trilhares: B3 Social, Fundação Telefônica Vivo, iFood, Instituto Natura e Instituto Sonho Grande. Realização: Instituto Reúna. Direção Executiva: Cat Stouco Smolli. Gerência de Inovação e Desenvolvimento: Priscila Santos de Oliveira. Gerenciamento do projeto: Ariane Moreno da Silva Reis, Fernanda Cândido Gomes, Isabela Fernanda Félix, J. Maranho e Stephanie Lopes Fernandes. Comunicação: Ana Adese Dirix, Marcos Vinícius Abreu de Moraes e Vinícius Pinto. Roteiro inicial: Ricardo Curaoka Martins. Gravação e tratamento: InStore.